E no mês de janeiro, vários assuntos estiveram em pauta na pecuária brasileira. Só que foram assuntos que não foram tão bons assim. Exemplo disso é o mercado do boi gordo com poucas negociações, baixa para os preços da arroba do boi gordo, consumo em baixa para a carne bovina, queda no volume de abates e desânimo do governo para as negociações com a União Europeia. O panorama da pecuária bovina em janeiro é o assunto do Bom Dia Entrevista. E hoje é dia 29 de janeiro, estamos vivendo a última semana do primeiro mês de 2018 e nós vamos falar sobre os assuntos que estiveram em pauta na pecuária brasileira nesse início de ano. Estou aqui recebendo o João Pedro Couto Dias, analista de agronegócio da rede SBA. João, muito bom dia. Bom dia. João, as manchetes que nós temos acompanhado nos últimos dias não são tão animadoras assim. Frigoríficos têm a menor escala de abate dos últimos 5 meses, cenário de baixa para a pecuária, arroba negociada a R$ 3,00 abaixo da referência. O governo também já não acredita mais em um acordo comercial com a União Europeia. Faz para a gente um balanço do mercado da pecuária em janeiro de 2018. Olha, vamos começar pela questão de escala. Você não tem uma oferta tão grande e uma pressão tão grande de venda. Isso é um dos fatores que ajuda a regular um pouco o mercado. Segundo, os frigoríficos têm uma margem boa, o varejista está com uma margem boa. Apertar o produtor, eu acho que não seria o melhor caminho, né, por parte desse pessoal. Você tem hoje uma redução do preço do couro, o couro também está com preço baixo. Há uma disputa no mercado de miúdos, ou seja, é normal no Brasil que em janeiro o grande comprador de carne bovina nosso somos nós, brasileiros. Em janeiro o governo estorque da gente um monte de IPI, né? IPVA, IPTU, etc, etc, etc. O pessoal já gastou um pouquinho mais em dezembro, o cartão de crédito está aí, está chegando, batendo as portas, o juro é um absurdo, uma taxa extorsiva de juros que tem nos cartões de crédito. O pessoal procura botar as contas em dia e há uma retração normal no consumo de carne em função desse quadro. O que está acontecendo agora? O fator extra, as exportações vieram para 4.100 toneladas por dia contra 5.200, 5.100 que foi em dezembro. Alguns clientes grandes do Brasil, como a Rússia, não definiu ainda a reabertura das compras de carne bovina, promete que vão mandar uma missão sanitária para os próximos meses, para vir para o Brasil, para autorizar, querem reduzir o número de frigoríficos habilitados para exportação, não aceitam mais todos da lista geral. A mesma coisa acontece com Hong Kong. Hong Kong é complicado, porque é o maior comprador de carne do Brasil, é o único quase comprador de miúdos do Brasil, então a Hong Kong também questiona. Ou seja, o problema não é da porteira para dentro, o problema é da porteira para fora. A grande questão, o grande gargalo, a grande pedra no sapato de todos nós brasileiros, chama-se fiscalização sanitária. As besteiras que foram feitas no ano passado, as delações do dono do maior frigorífico do grupo frigorífico do Brasil, a operação carne fraca, tudo isso colocou em xeque a fiscalização sanitária. O ministro Blair prometeu mudanças, contratação de mais veterinários. Só que o Brasil, hoje, ele não anda, as coisas não andam no Brasil, demoram para acontecer. E isso é uma mão na roda para os nossos concorrentes lá fora, ou seja, uma pressão contra o Brasil. Essa questão da União Europeia, a grande questão são os lobbies, especialmente na França e na Irlanda, que fazem uma pressão grande, porque eles não têm como competir em qualidade, em quantidade e em preço. O que eles fazem? Eles querem criar barreiras sanitárias para quê? Para que a carne nossa não chegue no mercado. Aí o europeu vai comer carne de vaca velha, vai comer carne de descarte de vaca leiteira e vai pagar caro. Enquanto ele podia comprar uma carne com preço bom do Brasil, com condições, mas, porém, essas questões sanitárias são um atrapalho. Então, o governo americano também, que prometeu voltar a importar carne in natura, até agora também não foi liberado. Ô João, segundo a Scott Consultoria, em São Paulo e na região norte de Minas Gerais, as compras foram registradas até R$ 3,00 abaixo da referência. Ô João, o melhor fazer nesse momento é deixar o animal no pasto e negociar quando o preço estiver melhor ou não?
O grande problema é o seguinte, você tem que ter pasto, primeiro tem que ter pasto, né? Isso é uma questão básica. O clima está ajudando. Você tem hoje chovendo razoavelmente bem no sudeste, no centro-oeste, no Paraná para cima não tem nenhum problema. Então você tem pasto. Não, a grande questão é o fluxo de caixa. Todos nós, quem trabalha na pecuária, tem custo, tem funcionário, tem que fazer cerca, tem que fazer isso, fazer aquilo, sal mineral, etc, etc. Então, cada vez mais, é importante a gestão. O produtor tem que fazer uma gestão profissional. Ele não pode deixar as coisas acontecer, os vencimentos dos seus pagamentos não atrasarem e tal. Ele tem que levar o negócio na ponta do lápis. Por quê? Porque a margem é estreita. Hoje, o criador, por exemplo, você está no momento que ele vai ofertar mais vaca daqui para frente. Por quê? Porque o preço do bezerro não está remunerando adequadamente. Então, ele vai ter que vender mais vaca. Só que ele não pode vender apertado. Ele tem que preparar o seu gado, deixar um gado de boa qualidade e disputar e brigar por preço. Porque hoje, no mercado de carne, antes do passado, você tinha os preços que a gente tinha dos principais consultorias, o próprio CPEA, era uma regra mais ou menos uniforme. Porém, hoje não. Hoje você teve uma disparidade no processo. Há alguns momentos que os frigoríficos pagam pagam um preço muito maior do que o seu indicador ou que outras referências do mercado. Para quem tem bom produto, ele tem condição de barganhar, tem condição de brigar por um preço melhor para ele. Você teve uma redução de 0,8 no fundo rural. Isso afetou de alguma maneira também, era de 2,3, veio para 1,5. Você não tem uma oferta excessiva de gado. É normal nessa época que haja uma redução de preço em função da queda de consumo e também porque é época de safra. Você tem uma oferta maior de gado. Você acabou o confinamento lá no último trimestre de 2017, porém agora você tem uma oferta de gado já engordada em cima de capim. Então, é normal que sempre haja uma certa redução. Mas se você olhar o mercado futuro dos próximos 3 meses, há uma certa estabilidade, não há um fluxo não há uma queda significativa. Ao contrário, é uma certa estabilidade de preço. Agora, se houver pressão de oferta, o frigorífico vai jogar bruto com o pecuarista, ele vai tentar ganhar um preço menor. Porém, o frigorífico não abriu mão da sua margem. Se você pegar os índices CPEA em relação ao preço que ele paga pela arroba e o preço que ele vende a carne, ele tem uma margem bastante boa, mais de 25%. Ou seja, houve épocas que essa margem era negativa, ele ganhava dinheiro no couro e no miúdo. Hoje ele ganha dinheiro no couro, no miúdo e também na carne. Ô João, até a terceira semana de janeiro, a Scott Consultoria apontou que a carne teve uma desvalorização de 4%. Essa desvalorização de 4% nos preços da carne bovina em 3 semanas é sinal de que a crise está afetando o consumo ou é normal nessa época do ano, João? O frigorífico tirou do pecuarista, baixou um pouquinho o preço para vender a sua carne, saiu do lombo do senhor e da senhora, não saiu do lombo do frigorífico nem do varejista. Os dois estão com uma margem bastante gorda, tem margem para trabalhar. Agora, apertar mais o pecuarista, não sei se é o caminho. Porque daqui para frente, Antônio, você tem que se preocupar em ter animais mais precoces, com menor qualidade de carne, porque além do consumidor estar e ser mais exigente, ele vai no supermercado, ele fica olhando e tal, tem que olhar também o mercado externo. Os principais clientes nossos, vamos pensar aí, né, especialmente a China, que nos próximos anos deverá ser o maior comprador de carne bovina do Brasil, ele tem uma cláusula. Não quer animais com mais de 30 meses. Ou seja, tomara que nem o frigorífico dê uma de malandro e levar a lei de Gerson, querer empurrar a carne que depois os chineses podem comprovar que tem mais de 30 meses, porque aí vai criar problema para toda a pecuária brasileira. Ô João, você já falou um pouquinho da União Europeia, mas vamos voltar a falar, depois de meses de entusiasmo, de um eventual acordo entre o Mercosul e a União Europeia, o governo brasileiro já admite que um entendimento de livre comércio com o bloco europeu está difícil de ser concluído. A União Europeia ainda está impondo barreiras aos produtos brasileiros devido ao escândalo da carne fraca. Conta pra gente, João, você acha que a União Europeia não tem mais interesse comercial com o Brasil? Tem, é que eles também enfrentam uma pressão dos lobbies dele lá. A França, hoje o Macron na França passou a ser um líder que está no mesmo patamar da Angela Merkel da Alemanha.
Então, ele tem uma pressão muito grande dos produtores franceses. Não vão competir, não conseguem competir com o Brasil. E a mesma coisa os irlandeses. Então, o que acontece? Ele tem que, a ideia é que o grupo da União Europeia abrisse uma cota de 70 a 80 mil toneladas de carne in natura para o Mercosul. Aí a Argentina seria beneficiada, o Uruguai e também nós, sem tarifação extra lá. A pressão é muito grande em cima deles. E o Brasil deu a cara para bater em função das besteiras que foram feitas e também da demora da implantação no sistema mais rígido de fiscalização sanitária. Nós temos que o Brasil está sendo passado a limpo em muitas coisas. Não é só a prisão do Lula, que hoje é um fato que vai acontecer, mas também tem que se punir os maus funcionários. Toda aquela confusão na carne fraca, parece que todo mundo virou uma festa. Ninguém foi punido, exceção de meia dúzia que está em casa. A delação do Joesley Batista, que tinha mais de 200 fiscais na folha de pagamento dele, também não se deu resposta para isso. Lógico, tudo isso vira um excelente material para que os nossos concorrentes lá fora coloquem a nossa carne em xeque. E outra coisa, cada container hoje na União Europeia é fiscalizado por container, ou seja, o custo, a demora, tudo isso atrapalha. Isso, no fim das contas, faz que haja uma redução de venda para um cliente importante. Nós perdemos desde 2007, que foi o ano que nós mais vendemos carne para a União Europeia, de lá para cá vem caindo. E a União Europeia compra carne de traseiro, compra carne que tem maior valor agregado. Tudo isso, infelizmente, por erros que acontecem não na porteira, fora da porteira. Perfeito. João, obrigado pela participação. Bom trabalho. Boa semana para você. Obrigado.